Doutor Dório, numa elegância, mas numa elegância. Tudo bem com o senhor? Como vai? Você tá muito, graças a Deus, sempre tudo bonita, bem. sempre senhor, você que é elegante. É tá um prazer em voltar ao teu programa. Prazer nosso recebê-lo, sempre. Obrigado. Tá muito calor lá fora? Tá. Calor pra valer, né? Tá. Porque eu vejo uma elegância dessa, olha, que é isso? que coisa. São seus olhos, é sua bondade. Doutor Dório, qual a diferença entre tendinite e bursite? Tá, então, vamos primeiro entender o que é um tendão e o que é uma bolsa, uma bursite. Ite em latim significa inflamação. Tá. Tendinite, uma inflamação do tendão, bursite, uma inflamação da bolsa. Então, qual é a função do tendão? Aqui a gente vê o tendão, ele une o quê? O músculo ao osso. Ele une o músculo ao osso. A partir do músculo se contrai, o tendão puxa o osso e a gente tem um movimento articular. Tá? Então, músculo, tendão, osso. Perfeito. Aqui nós temos a bolsa, a bursite. Qual é a diferença? A bursite, nós vemos aqui, a bursa o que é? Existe um tendão que nós temos aqui, só que se esse tendão não tivesse uma proteção, ele roçaria no osso. Então, o que é a bolsa? A bolsa é uma estrutura que serve para proteger principalmente o tendão, para que ele não tenha um atrito com o osso. Como se fosse uma almofadinha entre o tendão e o osso. Exatamente isso, aqui, ó. Essa almofadinha aqui. Essa almofadinha aqui, exatamente isso. Inflamou aí, bursite. Bursite. Inflamou o tendão, tendinite. Acho que a gente tem mais uma imagem, doutor Dório. Ah lá. Então, a origem, esse é um caso clássico de cotovelo, tá? É o famoso tendinite, a tendinite de cotovelo, que é chamado epicondilite, em termos populares, é o famoso cotovelo de tenista. Então, a pessoa tem uma inflamação nesta região e o tendão está inserido aqui e ele sente uma irradiação para o antebraço. Aqui a gente tem um outro exemplo de tendinite, que é o tendão da patela. Então, a pessoa faz uma tendinite do joelho. Que irradia para a coxa. Exatamente. Sente dor tudo aqui. Acho que tem mais uma, deve ser da bursite, imagina. Não, continua a tendinite. Tá. Aí a gente tem um quadro famoso, que é a tendinite de tendão de Aquiles, tá? Que é outro exemplo de tendão. Aqui a gente está vendo o pé com o calcanhar, a implantação do tendão de Aquiles. Ali nós temos uma tendinite muito comum hoje, por causa de digitação. Eu tô achando que tô tendo isso. Exatamente, que é uma tendinite que a gente chama uma dorzinha aqui. Tenossinovite de Dequervain, que é pega o tendão extensor de polegar. Gente, isso aqui celular o tempo inteiro. Celular o tempo todo. Tem mais uma imagem. Bursite. Aqui nós temos a bursite. A mais famosa é a bursite de ombro. Então, a gente vê novamente a mesma imagem, a gente vê o tendão, uma das bolsas, tá, inflamada, e a proteção do tendão, para que ele não tenha atrito contra o osso. E lá a gente tem a famosa, uma bursite de cotovelo, que é chamada bursite olecraniana. Esse é um caso clássico que às vezes a gente vê em pacientes que têm gota por aumento de ácido úrico, aumenta a bolsa. Sim. Aqui, é bem evidente. Aqui a gente tem um outro tipo de exemplo, que é uma bursite de joelho. O do ombro é o mais comum ou a impressão minha? É o mais comum. Tem a ver com a idade? Sim, sim. Tem a ver com a idade. Mas o tendão com a idade, ele vai perdendo um pouco das suas fibras. Realmente, a gente vê, por exemplo, muito mais tendinite do que bursite. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Depois ainda tem perguntas do pessoal de casa. Doutor Dório, é mito ou verdade que, em alguns casos, tendinite e bursite aparecem simultaneamente? É verdade, é verdade. A gente tem casos em que a gente tem uma coincidência das duas doenças. Então, por exemplo, um quadro muito comum é a tendinite de ombro, que muitas vezes vem acompanhado de uma bursite. Um outro quadro muito comum de queixa é a bursite trocanteriana, que acontece na região do fêmur e que muitas vezes vem se acompanhado de uma tendinite de glúteo. É muito comum as duas associações. Perfeito. É mito ou verdade que as dores podem ser influenciadas por fatores emocionais? Então, novamente, não é que o fator emocional desencadeia o quadro de tendinite, vamos deixar isso bem claro. Mas
como várias doenças, a dor pode realmente aumentar em condições emocionais desfavoráveis. Tá. Se a pessoa está mais tranquila, mais sossegada... Menos dor. Menos dor. Se ela está agitada, se ela é muito tensa, não só para tendinite, mas para qualquer patologia de uma maneira geral. Verdade. É mito ou verdade que durante a fase aguda da dor, massagens sempre são recomendadas? Isso é mito, né? Normalmente, durante a fase aguda, a gente procura normalmente dar ou anti-inflamatório, gelo, cremes anti-inflamatórios, fisioterapia. Imobilizar? Imobilizar em determinados casos com tala, tá? Principalmente, por exemplo, a gente pega o teu polegar e imobiliza às vezes com uma tala curta para polegar. Então quer dizer, massagem não é indicada? Não é que não seja, não é o comum. Tá. A não ser para massagear com algum creme anti-inflamatório. Mas não vai ter prejuízo? Não. Ah, tá certo, eu tinha entendido errado. Continuamos com mitos e verdades. Peço um minutinho da sua paciência. Bora continuar, doutor Dório. Bora continuar, já fiz a minha cesta, tô refeita. Tá. Mitos e verdades sobre tendinite e bursite. É mito ou verdade que tratamento cirúrgico é a melhor opção para a cura da bursite? Não, mito. Completamente mito. O tratamento cirúrgico seria a última opção. Sempre o tratamento clínico. Isto independente em várias doenças, inclusive a bursite. Perfeito. Mas eu diria até com hérnia de disco, tratamento cirúrgico sempre... É a última. Tá. É mito ou verdade que passar muito tempo sem exercitar o local de inflamação pode agravar tanto a tendinite quanto a bursite? Às vezes pode ocorrer. O paciente tem uma tendinite de ombro e, de repente, com a imobilização, ele pode levar o que a gente chama de um ombro congelado. A ponto de ele não conseguir, às vezes, pentear o cabelo. Então... É limitante, hein? Às vezes pode ser limitante. Então, tem que ter um exercício moderado. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa na sequência. A Flávia pergunta: trabalho como caixa e eu recebi o diagnóstico de bursite. Como não posso ficar mais tempo em repouso, o que posso fazer durante o trabalho para aliviar a dor? Bom, a Flávia, você não especificou exatamente o tipo de bursite. Tá, eu imagino que por ser caixa de um supermercado, ela fala em tendinite e bursite de ombro. Também imaginei isso. Tá certo? Embora não esteja especificado, que é o problema mais comum em termos de bursite e tendinite em caixa de supermercado. O que ela tem que fazer? Principalmente correção de postura. Descansar de vez em quando. A postura é fundamental. Eu dou o exemplo da professora. A professora vai escrever na lousa, ao invés de ela escrever nesta posição, que é a altura dos olhos dela, ela vai lá. E ela, para aproveitar a lousa, ela escreve. Isso desencadeia um quadro de tendinite de ombro. Nossa, então a postura é fundamental. Então, no caixa, ela tem que manter a postura é fundamental, porque ela está digitando, ela está, às vezes, embalando, ela está passando os pacotes. Então, isso, com certeza, é um trabalho repetitivo. Então, é fundamental alguém que possa orientar esta parte de postura no supermercado. Perfeito. Próxima pergunta, Daiane. Munhequeiras podem ser usadas para aliviar a dor da tendinite no punho ou pioram o problema? Não, com certeza. A gente fala não em munhequeira, a gente fala em tala, né? Tala é um aliado. É um aliado, com certeza. Acabei de dar um exemplo em relação à tendinite de que a gente chama de Dequervain, que é essa tendinite de extensor de polegar. A gente coloca uma tala para realmente imobilizar. Ela ajuda. Perfeito. Próxima pergunta da Bárbara. Na semana passada, eu caí sobre o meu ombro enquanto andava na rua e desde então sinto uma dor muito forte. Esse acidente pode ter causado bursite? Eu fico mais preocupado em relação a um acidente deste com um quadro de tendinite. O que pode acontecer muitas vezes, principalmente às vezes em pessoas idosas, o que é? É uma rotura de tendão ou uma laceração de tendão. O que é? Machucar o tendão. Machuca o tendão. A pessoa apoia e pelo peso do corpo ela pode sofrer lesões de tendão. Às vezes pequenas, às vezes grandes. Isso pode levar futuramente a uma ruptura do tendão, completamente. E às vezes se acompanha ou não de um quadro de bursite.
Tá certo. Mais uma pergunta. Juliana. Meu marido gosta de fazer caminhadas 3 vezes na semana, mas não faz nenhum tipo de alongamento. Isso pode fazer com que ele tenha tendinite no joelho? Esse é um conceito que eu gostaria que é muito debatido, meu conceito de atividade física. Eu acho que a gente tem que separar aquecimento de alongamento. Perfeito. Então, o que é importante fazer quando vai se fazer exercício? É aquecer. O músculo tem que aquecer. Eu vejo muitas vezes o pessoal correndo e antes de correr ele faz um alongamento. Para mim é errado. O alongamento é depois. Para mim corrida. É depois ou mesmo fora da atividade física. Ele faz o aquecimento, ele vai andar, aí sei lá, amanhã ele pode fazer um alongamento que não tenha nada a ver com a atividade física dele. Mas eu acho errado, esse é o meu conceito, fazer um alongamento com a musculatura fria, o tendão frio. Às vezes é melhor fazer no dia seguinte, porque aí que a gente sente as dores musculares, né? Aí alonga. Então eu prefiro sempre aquecimento e não, como eu vejo, às vezes alongamento antes da caminhada. Perfeito. Vamos continuar de novo, peço um minutinho. Continuando com o Dr. Dório, vamos à próxima pergunta, que é da Rosana. Há semanas estou com muita dor no pescoço que só melhora com alongamento. Bursite e tendinite atingem essa região? Então, Regina, muitas vezes, a maior parte das vezes, o que nós notamos hoje, que o problema de cervicalgia é muito relacionado à postura. Volta o celular, hein? Exatamente. Então vamos ao celular. Nesta posição de celular, eu jogo aproximadamente 4 a 5 quilos. Nesta postura de celular, eu jogo aproximadamente 4 a 5 quilos na coluna cervical. Se eu fizer isso, praticamente a 60 graus, eu vou jogar mais ou menos 27 quilos por causa do peso da cabeça. Então, muitas das coisas... Assim? Exatamente. Ela vai direto a nível C4, C5, que é a quarta e a quinta vértebra cervical. Então, eu diria que hoje o maior problema realmente é um problema postural. Eu não diria que é a tendinite, é um problema postural. Que coisa, hein? Mais uma pergunta. Michele, tenho uma forte gastrite. Por isso, não posso tomar anti-inflamatório e só fisioterapia não resolve. Os sintomas provocados pela bursite não resolve os sintomas provocados pela bursite no quadril. Quais as outras opções para o meu caso? Bom, então vamos lá. Primeiro, em relação à fisioterapia, eu acho que a fisioterapia muitas vezes auxilia, desde que com indicação correta, claro, fazendo alongamento, com aparelhos, etc. Muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Uma infiltração, tá? A infiltração local pode ajudar, uma infiltração na região da dor. Mas eu diria que o mais importante também é ver a postura, é a maneira de andar. Vocês acabaram de mostrar que a pessoa andando é fundamental que ela tenha uma boa caminhada. O que pode acontecer? Por uma instabilidade do quadril, ela pode fazer um quadro crônico de dor, de tendinite e bursite de quadril. Então, é fundamental observar se o paciente tem um bom alinhamento e se ele não está pendendo para um lado e para o outro. Que às vezes vai dar dor. Vai ter dor. Tá. E, às vezes no consultório, então, a gente reaprende a andar? Não, você tem que ver se ele não tem um desequilíbrio. E muitas vezes receitar ou não uma palmilha. Tá. Que pode corrigir a marcha e evitar que... Eu já tive casos assim. É mesmo, enquanto doutor? você não corrigir a andada, a pisada, você começa a ter dor no quadril. Que coisa, né? O Dr. Dório Hellmann é médico reumatologista. Site do Dr. Dório é doriohellmann.com. Dório simples como fala, D-O-R-I-O. Hellmann também como se fala, E-L-M-A-N de navio, doriohellmann.com. Mais fácil, o telefone do Dr. Dório, que é 11 4562 3758. 4562 3758. Onde que é o consultório do senhor? Alameda Santos. Aqui do ladinho, Beto, nosso vizinho. sou teu vizinho. Nosso vizinho. Prazer em vir. Muito obrigado novamente. Quem agradece somos nós. Obrigado. Vai com Deus. Muito obrigada, viu?